Querido, eu quero que você abra comigo em Mateus 22, versículos 37 e 38. Agora, antes de nós entrarmos na leitura aí, deixa eu perguntar algo. Quantos de vocês já não foram em um aniversário? E aí a gente faz o que no aniversário? A gente canta, não, calma gente, antes de comer lá, a gente canta parabéns. E aí chega no final do parabéns, faz o quê? Para quem vai o primeiro pedaço, né? Quantos já não viram, por exemplo, eu nunca fui para bar, né? Não gosto de beber, essas coisas. Mas a gente escuta histórias de muitas pessoas que vão para o bar beber e pegam aquela cachaça, cerveja, sei lá o que. E eles levantam assim e falam que o primeiro gole pro santo, sim ou não? É que ninguém aqui teve problema com isso, aleluias. Mas, sabe, queridos, esse é um princípio do que nós vamos falar hoje. Você fala, como assim, Tiago? A gente vai falar de primeiro pedaço de bolo e primeiro gole da cachaça. Nós vamos falar hoje, queridos, a respeito de primícias. Esse é um conceito que nós vivemos muitas vezes, mas nós não entendemos ele por completo. E é aí que entra o problema, porque quando a gente não entende aquilo, a gente não vive aquilo efetivamente. Né? Como a Dalila falou, ela falou tudo menos o que eu ia pregar, né? Ela falou de oferta, ela falou de dízimos e falou... Não, ela falou desses dois, né? Eu vou falar de primícias hoje. Eu falei semana retrasada, na semana passada nós recebemos o César. Quem estava aqui semana passada? Foi uma bênção, não foi? Aleluias. Pega aquela mensagem dele lá no YouTube, manda pra galera. Amém. Agora ninguém fala amém, né? Mas semana retrasada eu falei sobre dízimos. Qual que é o princípio do dízimo? O que a palavra fala sobre dízimo? E eu acho que deu para entender, amém? Se ficou dúvida, na célula dessa semana o pessoal vai falar sobre primícias também. Mas vamos ler, queridos, vamos lá. Mateus 22, 37 e 38. Conseguiu pegar aí, Julião? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Aleluias. Aí você me pergunta, tio, o que isso tem a ver com primícias? Calma, queridos, nós vamos chegar lá. Eu quero dar uma breve introdução para você aqui. Do seguinte, primeiro, dízimos. Nós estamos nessa série de finanças, dízimos, ofertas, primícias e sementes, né? Hoje nós estamos falando sobre primícias. E, queridos, são 4 elementos que falam de uma mesma questão, de uma mesma coisa. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Um avião, ele voa, não voa? Sim, deveria pelo menos, né? Um helicóptero voa também. Sim ou não? Me ajuda a pregar, gente. Sim ou não? Sim. Um beija-flor voa também, não voa? Sim. E um gavião voa também, não voa? Sim. Todos eles voam da mesma forma? Não. Todos eles voam, todos eles tratam de uma mesma situação, voar. Mas cada um a partir de um princípio diferente. O avião precisa tomar distância e precisa que os motores funcionem bem para que ele tome essa distância e consiga alçar o voo. O helicóptero precisa do motor também, mas para girar a hélice ele sai paradinho do seu lugar, sim ou não? Sim. O gavião ou a águia, para voar, como é que eles fazem? Ele dá um pulinho, bate asa e vai. O beija-flor, como é que faz? Mais ou menos a mesma coisa, ele dá um pulinho e voa. Agora, a águia, se ela parar no ar, ela continua voando? Se ela parar, ela continua voando. Se ela não mexer as asas, não, ela não voa. Ela precisa estar sempre em constante movimento. Agora, vamos fazer uma comparação. Um beija-flor, ele já voa parado literalmente aqui. Ele fica batendo asas paradinho, sim ou não? A águia não consegue fazer isso, ou consegue? O avião não consegue fazer isso, ou consegue? Não, mas o helicóptero consegue. Mas o helicóptero e o beija-flor não voam da mesma maneira. Então, queridos, eu quero te dizer exatamente isso. Esses 4 elementos que nós estamos abordando nessa série, primícias, dízimos, ofertas e sementes, eles tratam da mesma questão nas nossas vidas, mas são coisas diferentes. E a gente vai mergulhar um pouco a fundo nesse sentido. Hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre primícias. E, queridos, nós bem sabemos, como eu falei quando eu ministrei sobre dízimos, na igreja brasileira nós temos muitas barreiras quanto a isso.
principalmente para os cristãos mais antigos, a gente viveu muito isso, muitas igrejas anunciando tantas coisas que nem Jesus na causa, né? Não, porque eu vejo alguém aqui que vai dar R$1 milhão, queridos. Se Deus está apontando, Deus vai apontar para a pessoa. Deus não precisa levantar o cara que está aqui em cima e ficar cutucando a pessoa. Sabe, a gente viveu muitas questões, muita gente manipulando, muita gente usando disso para manipular mesmo as pessoas, para darem mesmo dinheiro e abrir mão da sua própria vida. E queridos, a palavra não nos ensina isso. Eu vou te dar alguns princípios que vão te mostrar algumas coisas relevantes para você. Mas nós precisamos entender exatamente o que a palavra fala a esse respeito, para nós não vivemos fora daquilo que Deus faz. E aí, porque nós estamos fora muitas vezes do que Deus faz, a gente culpa Deus. Mas eu sou dizimista fiel e está me faltando. Você entendeu errado a palavra. Porque eu sou ofertante e está me faltando. Você entendeu errado a palavra. Nós vamos mergulhar a fundo hoje nesse sentido, amém? A Bíblia fala, queridos, como eu mencionei, só no Novo Testamento, mais de 250 menções diretas sobre dinheiro. Em toda a palavra são 1.500 menções, diretas ou indiretas. Na nossa nação, mais de 50% dos casamentos que entram em divórcio são por causa de dinheiro. Então, queridos, isso é uma coisa extremamente relevante para nós ministrarmos na igreja. Nós abdicamos disso muito tempo, durante muitos anos, isso foi um tema que não podia ser falado. E não só esse, né? Por exemplo, falar de sexo na igreja era um tabu gigantesco. Falar sexo e dinheiro na mesma frase, então, era uma heresia. Mas nós precisamos ministrar sobre isso, queridos. O que a Bíblia fala muito, nós precisamos ser profundos. E a Bíblia fala muito, como eu já acabei de falar, mais de 1.500 menções. Agora, aquilo que a Bíblia é raso, a gente não vai aprofundar. No que a Bíblia é raso, se a gente aprofunda, a gente é louco. Amém? Então vamos mergulhar bem nesse sentido. Eu quero te trazer primeiro 2 versículos, queridos, para desmistificar isso. Não, Tiago, dinheiro é um problema, a gente não pode tratar de dinheiro. Não é bem por aí. Olha só, Lucas 16, versículo 13. Julião está no gatilho? 16, 13. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse é o primeiro versículo que eu quero apontar para vocês, queridos. Em toda a palavra, esse é a única menção de alguém que pode ser tratado como um Deus ou como um Senhor além de Deus. Você pega Baal, ele não é tratado como um Deus. Você pega inúmeros ídolos na palavra, eles não são tratados como os Deus, como um Senhor. Mas essa especificação de dinheiro, ele é tratado como um Senhor quando isso se torna um Deus nas nossas vidas, quando o dinheiro começa a atuar sobre as nossas vidas. Então eu falei lá quando eu ministrei sobre dízimos, quando é que o dinheiro atua sobre as nossas vidas? Quando Deus vira para você e fala assim: ei, oferta esses R$3.000 que você tem na conta. Você vai falar: não, Deus, o dinheiro é Senhor sobre a sua vida, e Deus não é Senhor sobre a sua vida, porque aí nós acreditamos que o dinheiro vai nos faltar e não que Deus vai nos suprir. Se Deus fala para fazer, ele vai fazer, ele vai cumprir, ele vai dar o jeito dele. Quando eu falar de primícias, queridos, quando eu falar de sementes, eu vou contar alguns testemunhos, vocês vão ficar assim, loucos, vocês vão falar: mano, eu quero dar tudo agora. Mas isso só daqui 3 finais de semana. Se você não quiser perder, então se programa aí. O segundo versículo que eu quero ler é 1 Timóteo 6,10. Que ele vai falar assim: pois o amor ao dinheiro é o quê? Não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O que é a raiz de todos os males? É o dinheiro? Vamos lá, gente. É o amor ao quê? Ao dinheiro. O problema é o dinheiro? Não, o problema é o amor ao dinheiro. Então, se eu amo o dinheiro mais do que eu amo a Deus, deu ruim. Aí você deve estar se perguntando: tá, Tiago, mas o que isso tem a ver com aquele primeiro versículo que você leu? Calma, nós vamos chegar lá. O dinheiro, queridos, é uma coisa, é a única coisa, como eu disse, que nas nossas vidas. Abre aí pra gente já, Júlio, Provérbios 3. Eu já vou falar o versículo.
Mas o dinheiro é a única coisa que é tratada como um senhor nas nossas vidas, quando a gente trata o dinheiro acima de Deus em nós. O dinheiro, que eles precisam ser um instrumento nas nossas mãos em favor do reino, e não nós sermos um instrumento na mão do dinheiro, na mão de Mamon, em favor dele mesmo. O dinheiro é um servo nosso e não o contrário, amém? Então abra aí comigo, Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor, e aqui começa de fato a mensagem. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de... Vamos lá, gente, vocês viram ali? Transbordarão de vinho. Como nós acabamos de ler, o princípio das primícias é a honra. Esse versículo de Provérbios aqui, versículo 9, ele começa dizendo: honre ao Senhor. E o que é honra? O que significa honra? O verbo honrar, ele significa distinguir, fazer diferença. E é isso, exatamente isso que Deus espera de nós, que nós façamos diferença dele nas nossas vidas. Se ele é o primeiro nas nossas vidas, nós precisamos honrá-lo a esse nível, a esse ponto. E na tradução judaica, queridos, era um costume de honra, por exemplo, perfurar o corpo dos mortos. Isso era uma atitude de honra. Lembra também aquela situação de Maria? O que Maria Madalena fez com Jesus? Ela pega ali um perfume que custava o salário de um ano de trabalho dela. Pega o seu salário aí, querido, multiplica por 12. Foi mais ou menos isso que ela fez. Ela pegou o salário, rasgou ali e jogou sobre Jesus. Você tem noção do que é isso? E o que a Bíblia vai dizer que ela fez nesse sentido? O que Jesus disse que ela fez? Jesus fala exatamente isso, está lá em Marcos 14, 8 e João 12, 7, não precisa abrir. Jesus diz, mas ele mesmo disse que o que ela fazia era para o seu sepultamento como honra. Ela fez algo ali que foi uma honra diante do Senhor. A definição, queridos, no dicionário Aurélio, acerca de primícias, é primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, começos, prelúdios. A definição bíblica para primícias, ela não é diferente disso. Por trás de toda uma doutrina fundamentada em ensinos explícitos e implícitos, nós vamos ver as Escrituras nos mostrarem que Deus dá ao nosso ato de entregarmos a Ele as nossas primícias, a definição de honra. Se nós queremos honrar o Senhor, queridos, nós precisamos honrar o Senhor, começando com os nossos recursos. E a gente vai ler um bocado de passagens aqui, mas abre aí para mim hoje, Leão, Provérbios 11, 24. E antes de nós lermos o 24, eu quero só mencionar algo importante. Eu vou ler aqui, não precisa voltar não, Julião. Eu vou ler o Provérbios 9, 10 só. Aliás, vou ler o 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nesse versículo, queridos, nós vemos algo extremamente interessante e importante. Que é o quê? O Senhor está falando, me honra com as suas primícias. E aí muita gente para nesse versículo e diz, pô, Deus só quer o nosso dinheiro, Deus quer os nossos recursos, Deus quer tomar da gente o dinheiro. Mas olha só, ele fala ali, e os seus celeiros transbordarão. O celeiro de quem que vai transbordar? É o de Deus ou é o seu? É o seu. Então quem que sai ganhando quando a gente honra o Senhor? Nossa. Então o que o Senhor está querendo fazer quando nós o honramos? Que ele saia na vantagem ou que a gente saia na vantagem? Vocês estão começando a entender. Vamos lá, Provérbios 11, 24. A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. É só o 24, só o 24. O que nós acabamos de ler, queridos, juntando com a outra passagem de Provérbios, juntando essa, Provérbios 11, 24 e Provérbios 3, 9 e 10, ele aponta algo crucial para as nossas vidas aqui.
Primeiro, nós precisamos honrar o Senhor, nós precisamos dar. Agora, esse Provérbios aqui, 11:24, ele diz algo que é importante. Ao que retém mais do que é justo, ou seja, é justo você guardar. É justo você separar aquilo que é seu, aquilo que é devido para a sua casa, para a sua família. É justo, e eu vou além, é lícito, é importante, é responsável da sua parte. Agora, existe algo que Deus está te concedendo nas mãos que não te pertence. E aí é nessa parte que a gente erra. Porque é exatamente isso que o texto diz. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á por pura perda. Se nós juntarmos isso com outro versículo que fala lá dos seus celeiros, os celeiros transbordarão. Para os celeiros transbordarem, precisa ter alguma coisa no celeiro, sim ou não? Sim. Então, para que a gente tenha, para que a gente prospere, a gente precisa guardar e a gente precisa ter uma reserva. Está me entendendo? Então, querido, o primeiro princípio que eu quero te ensinar a respeito de primícias é: honre o Senhor com os seus primeiros frutos, com os primeiros frutos do seu trabalho, mas guarde. Para de pegar o seu salário inteiro e gastar ele inteiro. Sabe, eu em casa, o salário bate na conta, já sai o dízimo, já sai as primícias. Fora as ofertas que a gente faz eventualmente, ou, aliás, com frequência a gente faz, né? Todo mês a gente já deixa programado uma oferta. Ah, Tim, mas você ganha bem, irmão. Você não tem ideia da minha conta bancária, como é que ela fica às vezes. Sabe, tem aqueles dias que a mulher tem TPM, né? Depois vem os dias vermelhos, né? Minha conta só fica nesses dias vermelhos às vezes. Mas muitas vezes, queridos, ela fica nessa faixa vermelha porque eu fui displicente. Como eu já falei no passado, queridos, eu tive uma vez que a gente se enroscou com um cartão de crédito. O que eu fiz? Cancelei. Aí eu até falei, acho que disso, quando eu falei sobre dízimos e ofertas. Eu achei que estava maduro, mas não estava tão maduro, então eu cancelei de novo. Não, vamos ajustar, vamos ficar na ordem ali. Pago lá os juros, paciência, acontece, a gente vai ajustando, vamos dando ordem, vamos colocando as coisas em ordem. Só, queridos, não, se eu colocar, o diabo é sujo. Ele chegou para mim já algumas vezes, até a Rê mesmo já falou para mim: amor, o dízimo tudo bem, mas vamos segurar as primícias um pouquinho. Eu falei: nem a pau, nisso a gente não tasca a mão nem morto. Não, você falou das primícias, não do dízimo. O dízimo a gente mantém, a gente precisa dizimar, mas né, as primícias a gente podia dar um tempo para dar um ajustado. Eu falei: não, isso a gente não tasca. E querido, batata, a gente dizima, a gente primicia, a gente vê as coisas acontecendo assim, a gente fala: da onde? De que forma? Por quê? Por quê? Porque a gente está honrando o Senhor, porque a gente está colocando Ele em primeiro, aí Ele nos honra. Nós precisamos caminhar debaixo desse princípio, queridos. Primeiro, de guardar. Nós precisamos guardar, nós precisamos ter. Sabe, eu ouvi algo de um pastor esses dias que ele brincou, ele falou: lei de Newton. Se você tem algo guardado, o dia mal não chega para você. Por exemplo, quando você não tem dinheiro, aí que quebra o carro, é ou não é verdade? Quando você tem dinheiro, o carro não quebra. Tem um dinheirinho guardadinho lá. Ele brincou disso, né? Eu falei: nunca pensei por esse lado. Mas, de alguma forma, isso acaba sendo uma verdade. Por quê? Porque a gente não vive o que a palavra está dizendo. Guarda, retém aquilo que é justo. Você precisa ter uma reserva, você precisa ter um dinheiro guardado. Por quê? Porque pode chegar um momento que você vai precisar desse dinheiro. Ao invés de você bater lá na porta do vizinho, você tem um dinheiro lá guardado. É um problema bater na porta do vizinho? De forma nenhuma, irmão. Mas geralmente, quando nós batemos na porta do vizinho, é porque nós falhamos em alguma coisa. Lá em casa, queridos, a minha irmã e o meu cunhado moram no andar de cima da gente. Então, vira e mexe, eu vou lá e eles vão na minha casa também. Ou vim pegar um leite condensado, ou vim pegar um ovo, ou tem um açúcar aí e tal. A gente brinca que é a vendinha. Não tem problema nenhum com isso. Mas chega final de mês pra gente, a gente não fez compra ainda, então as coisas acabaram em casa. A gente vai pegando na vendinha de cima. Aí depois, no meio do mês, do outro mês, eles que estão pegando a nossa vendinha. Não tem problema, a gente fica assim tranquilo. Pega aí, às vezes o Pedro vem: pô, vou pegar 6 ovos. O que você vai fazer com 6 ovos, irmão? Em nome de Jesus, bolo agora, essa hora da manhã? Mas amém, né? Cada um sabe o que come. E não tem problema a gente pedir, a gente ter uma necessidade, correr para alguém que pode nos auxiliar. Misericórdia, irmão.
Mas se a gente viver os princípios da palavra, queridos, a gente se resguarda. Pode acontecer, queridos, de como o caso de Jó. Jó era um homem próspero. Jó era um homem que honrava o Senhor. Era, mas o Senhor que chegou para o diabo e falou: olha lá meu servo Jó. E eu oro para o Senhor e eu falo assim: Deus, não me apresenta ao diabo não, me deixa quieto aqui. Mas acontece, e aí Jó, o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Perdeu os filhos, só não perdeu a mulher que falou para ele amaldiçoar o Deus dele, né? Mas amém, Deus sabe o que faz. Mas depois Deus restituiu tudo o que ele tinha, de forma abundante, queridos. Muito mais do que ele tinha antes, ele passou a ter depois. Nós precisamos viver o que a palavra nos instrui. E essa noite, queridos, eu estou entregando para você. Eu aprendi sobre isso, queridos. Eu sou convertido, eu tenho 32, eu sou convertido desde o 0 ano. Sabe assim, você não teve opção. Mas eu aprendi sobre isso, que eles têm 2, 3 anos. Eu não entendi a respeito de primícias, eu não entendi a respeito de algumas coisas que eu estou falando hoje. E eu estou te entregando algo que eles, eu preciso viver isso. Eu falei, não, como eu falei dos dízimos das 2 semanas, você precisa dizimar? Não, é uma opção sua. Quem estava aqui lembra, né? Quem dizima, a gente está debaixo de... Quem lembra do texto lá de Malaquias? Nós estamos debaixo de maldição. E quando nós dizimamos, nós saímos debaixo dessa maldição. É só uma proteção. É tipo passar repelente, manja? Você vai para a praia, para o litoral, você vai para um mato, para o meio de uma chácara. Aí você não passa repelente. Fica no sol o dia inteiro. Nem repelente, nem protetor. Chega no final do dia, você está o quê? Vermelho, igual eu estava naquele dia, e cheio de pelota no corpo, porque tomou um monte de picada. Porque Deus é mau, porque o sol é horrível, porque os mosquitos são os endemoniados. Não, porque eu não me protegi, só isso. Eu vou falar mais para frente, queridos, mas o Senhor não precisa do seu dízimo, o Senhor não precisa das suas primícias, o Senhor não precisa das suas ofertas. Eu aqui piorou. Se Deus não precisa, quem sou eu para precisar? Mas o que nós precisamos entender, queridos, é que se nós não honrarmos como o primeiro nas nossas vidas, as coisas não vão caminhar como a gente espera que caminhem. E honrar a Ele passa primeiro por essa questão financeira nas nossas vidas. Você está comigo aí? Deixa eu me achar aqui que o tablet está me trollando de novo toda vez. O que acabamos de ler, ele é o Senhor nos apontando a disponibilidade, queridos, de nós semearmos, de nós ofertarmos, de nós entregarmos os nossos dízimos, de nós primiciarmos um e outro. Volta aí no versículo de novo, Provérbios 11, 24. Não, perdão, no outro, Provérbios 3, 9 e 10. Ele vai dizer assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos. Ele não está falando para você honrá-lo só com os primeiros frutos. O que são esses recursos anteriores? São os dízimos, são as ofertas, são outras questões que são entre você e Deus. Mas o Senhor está nos apontando para nós vivermos tudo isso, não só uma parte isolada. A palavra, queridos, ela é muito clara, ela não vai nos trollar, igual o tablet fica me trollando aqui, quase toda a mensagem ultimamente. Nós precisamos mergulhar nisso, nós precisamos discernir isso com verdade, com veracidade nos nossos corações, queridos. A palavra vai dizer em Malaquias 1:6, que Deus diz assim, que a questão de honra, Ele fala sobre uma questão de honra, o servo honra ao seu Senhor. E Deus diz: se eu sou seu pai e seu Senhor, aonde que está a minha honra? Aonde que nós estamos honrando o Senhor? Nós precisamos virar isso, queridos. Abra comigo aí Salmos 23, versículo 1. Como eu disse, a vontade de Deus é suprir as nossas necessidades materiais. Honra o Senhor com todos os seus bens, e os seus celeiros transbordarão. A intenção de Deus nunca é nos deixar em falta de nada.
Nós precisamos confiar que Ele é o Senhor. E a palavra vai dizer, Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Também em Filipenses 4:19, coloca aí para mim, Julião. Portanto, meus irmãos, agora sim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O que a palavra nos diz nesses dois versículos? Eu poderia pegar uma atrocidade de versículos, mas para eu ganhar tempo eu só vou ler esses dois. O que ela nos diz? Que o Senhor supre. Ou eu li outra coisa aqui, eu estou enganado? Vocês estão aí? Me ajuda a pregar, gente. A questão é, Ele supre, mas nós confiamos que Ele supre, ou nós preferimos dar o nosso jeitinho e arrumar o suprimento da forma como a gente quer, da forma como a gente acredita? Sabe, as primícias, elas são diferentes dos dízimos. Já vi muita gente pregando sobre dízimos e usando esse versículo de Provérbios 3, falando, não, porque quando você entrega o seu dízimo, os seus celeiros transbordarão, e não é isso que a palavra diz. E é muito clara a diferença entre um e outro. O que é dízimo, queridos? Vamos lá, gente, o que é dízimo? A 10ª parte. Tá, então vamos fazer matemática simples aqui, rapidinha, bem nua e crua. Suponhamos que eu ganhe 300 dinheiros por mês, 300 reais por mês. Os dízimos de 300 reais são 30. Show de bola. Agora, pensando nesse mesmo número, eu trabalho 30 dias, certo? Então, a primeira parte do meu salário, qual que é? Eu pego 300 e divido por 30. Aí dá 10 reais, primícias. Primícias são diferentes dos dízimos. Tá me entendendo? Ou ficou dúvida? Quer fazer de novo a matemática? Quer pegar a calculadora aí pra gente conferir? Primícias, queridos, nós precisamos primiciar. O dízimo é 10%. Então 10% dos 330 reais. Agora, a primeira parte dos 300, eu pego e divido pelo número de dias. Então eu ganho 300 reais por 30 dias trabalhados. Quanto que eu ganharia por um dia trabalhado? 10 reais. Então esse um dia é o primeiro fruto do meu trabalho. Tá me entendendo? Então o dízimo, se eu ganho 300, são 30. As primícias, se eu ganho 300, são 10. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Abre comigo aí, Gênesis 4, do versículo 1 ao 5. Olha lá. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Em uma outra versão, queridos, ali, quando fala da parte de Caim, diz assim, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, em outras versões vai dizer, em outra versão, ao fim dos tempos. E eu já vou te explicar porque que eu estou mencionando isso, mas a palavra-chave nessa passagem é, Abel trouxe a parte gorda das primeiras crias. Qual foi a diferença dele para Abel? Ou dele para Caim, né? Ele foi Abel. Caim, como eu acabei de dizer, ele pegou ali a parte, diz assim a palavra, e Caim agricultor, passado algum tempo, ou ao fim dos tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ou seja, o que Caim fez de diferente de Abel? Eu já vi muita gente falando que Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele era um agricultor. E que eles... balela, besteira. A diferença entre um e outro é, um pegou das primeiras crias, o outro, ao fim de um tempo, ou seja,
ele pegou do fim daquilo que ele estava fazendo, produzindo. Ou seja, o que seria isso? Eu chegar, eu recebo todo dia 1. Eu vou entregar o meu dízimo só lá no dia 30. A minha primícia só lá no dia 30. O que eu estou fazendo? Pegando do fim. Se sobrar, eu entrego. Se não sobrar, Deus, hashtag você é dono do ouro da prata, dá seu jeito. Essa é a diferença entre os dois. Mas existe algo importante também, que é a postura de cada um dos dois com relação ao seu coração. Porque a palavra, esse versículo também diz ali um pouquinho mais à frente: Deus aceitou Abel e sua oferta, e rejeitou Caim e sua oferta. Por que ele menciona que ele aceitou Abel e a sua oferta, e rejeitou Caim e sua oferta? Porque isso fala do nosso coração. A forma como nós entregamos, que eles faz toda a diferença. Jesus lá no Novo Testamento, ele vê uma mulher que entra ali no incensário, ele fica do lado do incensário, vendo o que cada um estava dizimando, ofertando, primiciando. E um monte de gente certamente entregou um monte de coisa ali. Mas uma mulher entregou 2 moedas. E isso marca Jesus. Por quê? Primeiro, era tudo que ela tinha. Segundo, coração disponível, disposto. A forma como nós entregamos, a forma como nós nos sujeitamos à palavra, a forma como nós honramos ao Senhor, diz muito mais do que aquilo que nós estamos entregando. Sabe, eu ouvi histórias de homens e mulheres que passaram anos na igreja entregando seus dízimos, mas faziam sempre daquele jeito assim: que saco, toma aí meu dízimo. Sabe aquele coração cabeludo, cheio de pelo? E ele não entendia a premissa do que era honrar o Senhor. Mas a partir do momento que ele entendeu isso, ele mudou a visão. Ele mudou a forma de se colocar diante do Senhor. Ele falou: cara, eu comecei a ver minha vida sendo transformada. Minhas finanças sempre andaram bem, mas eu comecei a ver Deus me honrando em outras coisas da minha vida. Por quê? Porque o meu coração estava disponível para honrá-lo. Está me entendendo? Ele fazia, basicamente antes, ele fazia com quê? Com a intenção de proteger os meus recursos, ou de abençoar os meus recursos. Eu vou entregar para eu não me lascar. Depois ele começou a fazer por quê? Porque eu quero honrar o meu Senhor. A sua disposição de coração fala muito mais, queridos, do que aquilo que você entrega ao Senhor. E eu vou além, não só nessa questão financeira, mas, por exemplo, um instrumentista, uma back vocal ou um back vocal, um pregador, um diácono que passou um pano de chão, se a disposição do coração está errada, aquilo sobe para o Senhor, queridos, como um incenso lá do quinto dos infernos, sabe aquele enxofre? É assim, queridos, porque o Senhor, glória a Deus, que Ele não escuta aquilo que a gente canta, né? Ele sente o cheiro do que nós cantamos. Qual é o cheiro que você tem exalado para o Senhor? Qual é o cheiro que você tem derramado para o Senhor, querido? Nós precisamos mergulhar a fundo nisso. E outra coisa que é interessante nessa passagem é, ali no versículo, o Senhor disse a Caim, acho que é o 4, aqui eu não pus. Abel, por sua vez, não, deve ser o 5. Abel e sua oferta. Vai para o 5. Não, para o 5. Aí. Mas não aceitou Caim sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ou eu estou enganado, eu acho que eu anotei a mais aqui, aí não. Mas olha só, se a gente continuar um pouquinho, se transtornou, vai para o 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu coração ou o seu rosto? 7. Se você fizer o bem, não será aceito. Olha só, para aqui, presta atenção comigo. Como é que a gente sabe o que é o bem? Porque alguém nos ensinou, nos apontou, certo? Então Deus virá para Caim e falar: ei, se você fizer o bem, significa, eu te disse o que era o bem, você aprendeu o que deveria ser feito, você fez errado.
Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A questão é, nós sabemos o que precisa ser feito, nós vamos fazer ou nós não vamos fazer? Ah, porque Deus me rejeitou. Não, você que se colocou em rejeição diante de Deus, porque você não fez o que Ele te orientou a fazer. A coisa é simples, a coisa é básica, não é difícil. Como eu disse, a questão é, nós vamos confiar em Deus ou nós vamos confiar em nós mesmos? Se nós lemos em Êxodo, por exemplo, Êxodo 13:13, ele fala ali que se o primogênito, considerado o primeiro fruto do ventre da jumenta, não fosse resgatado, o seu pescoço devia ser quebrado. A importância da lei das primícias, queridos, não estava no que seria feito com a oferta, mas no princípio de que ela não deve ser utilizada em benefício próprio. Então, se a gente vai para esse princípio de que a oferta, as primícias ali não são para benefício próprio, a gente está falando que a gente honra o Senhor, entregando a Ele aquilo que a gente fala, puxa Deus, isso seria ótimo para mim. 10% do meu salário, mais a primeira parte, faz uma diferença. Mas eu quero te honrar, eu não vou usar isso em meu benefício próprio, mas eu vou te entregar. É nós dizermos aí, aquele versículo que nós lemos lá no começo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. E isso começa por aqui. Primícias é mensalmente para nós uma lembrança, um lembrete de que nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Eu conheço pessoas, queridos, que foram além. Por exemplo, eles começaram no emprego novo, eles pegaram todo o primeiro salário e primiciaram. E todos os outros meses eles continuavam primiciando. E pergunta se deu ruim pro cara. Pergunta se deu mal pro cara. Não, por quê? Porque ele está honrando o Senhor. Ele está entregando ao Senhor aquilo que é lícito diante de Deus. Ah, tia, você está falando isso então para a gente entregar? Querido, o Senhor é Deus do ouro e da prata. Se você não dizimar, não ofertar, não primiciar nessa casa, Deus vai levantar quem faça. Eu só quero te ensinar um princípio para que isso se estabeleça sobre a sua vida. E você vai ver que eu vou contar hoje a respeito disso aqui um único testemunho, mas quando eu falar de sementes, eu vou contar uma atrocidade de testemunho. Você vai ficar louco. Você vai falar, mano, eu quero semear na vida de todo mundo. Mas vamos correr com a mensagem. Jesus, quem considera Jesus um cara bom? É legal, é importante para nós, sim ou não? Foi só um pouquinho relevante na história, mudou a contagem dos dias, né? Trouxe salvação para as nossas vidas. Mas Romanos 11:16 diz assim: se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. Agora, se parte da massa entrega como oferta é santa e toda ela é santa, o versículo continua: e se as raízes da árvore são santas, os ramos também o serão. O que seriam as raízes da árvore? As raízes da árvore, que se você olhar pelo contexto que nós estamos ministrando hoje, são as primícias da árvore. Onde é que a árvore surge? Ela aparece fora primeiro para depois entrar? Não. As raízes são as primícias. Jesus, como eu estava falando, ele foi entregue como primícias no nosso lugar. Aí eu já vi muita gente falando, não, Tiago, isso é uma coisa do Velho Testamento. Ô irmão, vai lá para Apocalipse, você vai ver lá que ele vai mencionar essa questão, a lei das primícias. Ele vai dizer, não se aplica como se vivia na época da lei. Por quê? Porque era o sacrifício, a gente não vai chegar aqui e matar galinha, isso é outra religião que faz. Vocês não entenderam a piada, mas nós precisamos, a lei permanece, a lei continua vigente, aplicada de uma outra maneira. Ali eles ofertavam os cabritos, os bodes, os animais que eles tinham. A gente não vai chegar aqui e sacrificar um animal. Por quê? Porque Jesus foi o último sacrifício. Encerrou. Agora, porque Jesus foi o último sacrifício, aleluia. Ele foi a primícia, eu já estou primiciado, já estou abençoado em tudo. Sim, Jesus é suficiente para a nossa salvação, queridos. Mas os nossos dízimos, as nossas ofertas, o nosso dinheiro, ele precisa falar diante de Deus também.
Amém? Vocês estão meio calados, eu estou com medo. É dinheiro, né? É tenso. Vamos lá, Êxodo 34, versículo 26. As primícias, que eles são uma prova para nós de que o Senhor é realmente Deus nas nossas vidas, Ele é Senhor sobre todas as coisas, ou não. Sabe, para que é uma prova? Por que uma prova é aplicada para a gente numa escola? Antigamente se falava muito, não, teste, né? É um teste. Para quê? Para ver se você aprendeu a matéria, ou se você decorou aquela matéria para aquele dia. As provações que nós vivemos nesse sentido, elas são um teste para nós. Deus conhece o nosso coração, mas isso é um teste para nós mesmos sabermos se o Senhor é Deus nas nossas vidas ou não. Querido, eu não estou preocupado. Você pega o envelope lá de dízimo, oferta, primícia na igreja, não tem lá, coloque o seu nome, o que você está ofertando, dizimando. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em te instruir e passar a batata quente para sua mão, para que você decida o que você quer fazer. Quem é Deus para você? Ele é Deus? Ou Ele é um benfeitor que na hora que eu preciso eu corro atrás dele? Quem que Ele é nas nossas vidas de fato? Êxodo 34, 26 diz assim: quando fizer a colheita, leve à casa do Senhor, o seu Deus, o melhor dos seus primeiros frutos. Esse versículo de Êxodo, somado ao de Gênesis que nós lemos agora há pouco, queridos, já demonstra que isso vem antes da lei. Não tem a ver com lei, não tem a ver com os 10 mandamentos, não tem a ver com 660 e poucos mandamentos. Tem a ver com um princípio estabelecido na eternidade. A palavra vai dizer que Deus não muda. E se Deus não muda, por que os princípios dele mudariam? Você acha que ele vai dar uns 5 minutos, vai tirar toda a igreja daqui e depois vai falar: ei, pecado não é mais pecado, agora pecado é glorificar a Deus. Cara, Deus não muda. Deus é o mesmo, o que é, o que não é, não é. Perceba, queridos, que, como eu já falei lá no começo da mensagem, quando nós fazemos um aniversário, a gente pensa nisso. Para quem vai o primeiro pedaço de bolo, o que nós estamos fazendo? Honrando. Aí o cachaceiro lá, para quem vai o primeiro gole? O santo. Sabe, o cachaceiro primicia para o santo. O aniversariante primicia para alguém, honra alguém. Mas a gente, na hora de honrar o Senhor, não quer. Não, cara, não, dinheiro não. Ei, aí eu vou te dizer, cara, dinheiro é seu Senhor, cuidado. Porque você está sendo um instrumento manipulável nas mãos de Mamon. Nossa, Tiago. Queridos, a gente leu já um monte de versículo aqui, eu estou lançando palavra. O Júlio lançou no grupo lá, eu fiquei até feliz, falei, glória a Deus. Lançou no grupo outro dia, né? Que a igreja tem pregado aqui é palavra. Então, queridos, eu estou anunciando para vocês a palavra. Aí um conselho que eu posso te dar: se você não gostou, reclama com o dono da palavra. Você acerta com ele, irmão. Mas vamos continuar aqui, ó. 1 Samuel 2, versículo 30. Ainda pensando na questão de dar honra, por exemplo, quantos já não ouviram aqui alguém que escreve um livro? Ele prega o primeiro livro e ele faz o quê? Ele presenteia alguém. Eu já vi alguns ministros, pregadores, pegando o primeiro livro e honrando Deus de que forma? Ofertando ele na vida de alguém. Eu já vi ministros ou escritores pegando o primeiro livro e ofertando na vida da esposa. Eu ouvi uma história até de um pastor que ele quando ele foi fazer a revisão lá do livro, na última vez, estava impresso ali uma caixa já. Aí ele pegou o primeiro livro que ele pegou, ele já falou: primícia, esse é da minha esposa. Aí ele folhou e tal, olhou tudo, pô, legal, show de bola, o livro tá bom. Aí o menino que estava com ele, virou para ele e falou assim: legal, pastor. Aí tomou o livro da mão dele: esse é meu então. Aí o pastor olhou assim, pegou de volta e falou: não, esse não é seu, esse é da minha esposa. Aí ele olhou: mas por quê? Aí ele foi conversar, explicou: eu tenho como costume primiciar o primeiro livro na vida da minha esposa.
Aí o cara falou, pô, mas não está numerado, não faz diferença nenhuma. Ele falou, então, se não faz, você pega outra aí, esse aqui vai com minha esposa. Por quê? Porque ele quis honrar a esposa dele. Por quê? Porque a esposa dele é uma incentivadora para ele. Eu falo sempre aqui, queridos, eu não estaria aqui hoje se a minha esposa não estivesse comigo. Não se engane, a gente arranca o rabo um do outro direto. Tem briga, tem umas tretas em casa. Às vezes o pessoal vai em casa, nossa, é esses daí mesmo. Mas, queridos, é normal acontecer. Às vezes tem os dias vermelhos lá da mulher, né? Os homens ficam naqueles dias o tempo inteiro. Mas a gente se entende, a gente chega num acordo. O que não pode haver é uma divisão. Agora, ter problema, querido, por que vocês acham que Jesus não casou? Porque ele vai casar ainda. Calma, irmão, nós somos a noiva. Pô, presta atenção, os irmãos cheios de maldade. Misericórdia. Que passagem que eu falei aí? 1 Samuel. Vamos ler aí. Eu quero ler só a parte B. Nossa, não, ele é bem grande. Vamos ler só o finalzinho mesmo ali. Ó, honrarei aqueles que me honrarem, e desprezarei aqueles que me desprezarem. De que forma nós temos tratado com o Senhor, queridos? Deixa eu te dizer algo, a nossa relação com Deus é como se fosse um espelho. Aquilo que eu faço daqui, Ele faz de lá. Aquilo que Ele precisava fazer por nós, Ele já fez. Ele já mandou Jesus, Jesus já morreu, nós já fomos libertos em Cristo, nós estivermos em Cristo. Agora, na relação, na intimidade com Deus, da forma como eu trato Ele, é a forma como Ele me trata. De que maneira você tem tratado o Senhor? Aí você fala, pô, minha vida financeira está um caos, Deus é ruim comigo. É mesmo? Ou você que não está honrando Ele, aí por isso Ele não pode te honrar? O que diz o texto ali? Eu desprezarei aqueles que me desprezarem. Cara, se a gente não honra o Senhor com os nossos dízimos, ofertas, primícias, com o nosso dinheiro, com o nosso recurso, Ele pode nos honrar? Não, e aí o que a gente fez? A gente primeiro desprezou Ele. O que Ele faz com a gente? Nessa área Ele nos despreza, queridos. Ah, Deus é mau. Não, a gente que é mau. Para de viver em cima de uma premissa horrível que é instituída na nossa nação, que é a de mediocridade. Sabe, nunca sou eu nunca fiz nada de errado. O problema não sou eu, o problema é sempre o outro. Ah, porque o governo é um lixo. O governo é um lixo. E você fez o quê? Ah, porque as escolas são uma porcaria. Você fez o quê? Você estudou quando estava na escola? Ah, porque o meu chefe, você trabalha direitinho? Ah, é sempre assim, sabe? É sempre os outros. A gente precisa assumir a nossa bronca. Nós precisamos parar de ser, queridos, antagonistas e nos tornar protagonistas daquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. Malaquias 1. Abre aí, Julião, do 6 ao 10. Ele vai dizer assim: o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou seu pai e sou seu senhor, onde estão a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados. Olha só, eles estavam ofertando, eles estavam primiciando, mas estavam ofertando o quê? Algo contaminado. Sacrifícios contaminados sobre meu altar. E vocês perguntam: de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Eles estavam dando as partes gordas. O que Abel fez, que nós lemos lá no começo? Além dele tirar as primeiras crias, ele pegou as crias gordas. Ele não pegou as mirradinhas magrinhas. Não é errado sacrificarem animais cegos. Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes. Apresentem ofertas como essas ao seu governante e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês. Mas por que Ele atenderia, uma vez que apresentam esse tipo de oferta? A forma como nós tratamos o Senhor é a forma como Ele nos vai tratar nesse sentido. Onde eu parei ali?
um de vocês fechasse as portas do templo para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Entregar, queridos, ao Senhor as primícias da nossa renda é dar-lhe honra, é distingui-lo, é demonstrar o lugar especial que Ele ocupa nas nossas vidas. Deus quer Ele quer ser o primeiro em nossas vidas. É o que nós lemos lá no começo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e depois ame o seu próximo como a si mesmo. A rebelião de Satanás foi exatamente essa. Ele quis tomar o lugar de Deus. Ele quis receber a honra que só era digna do Senhor. E é o que a gente muitas vezes faz, quando a gente não aplica o que a Bíblia nos ensina a aplicar, a fazer, a viver. O propósito, queridos, das primícias nunca foi que Deus recebesse algo de nós, mas foi que por meio delas Ele tivesse liberdade para nos abençoar ainda mais. A questão, eu volto a frisar, é: nós confiamos no Senhor ou nós confiamos nos nossos recursos? Em quem ou em que está a nossa confiança? Quando Abraão, que eles vai oferecer Isaac, eles estão subindo lá com o menino, o que acontece? Eles vão subindo, vão subindo, vão subindo. Eu acho que Isaac deve ter olhado e falado: a madeira está aqui, o fogo está aqui, cadê o cordeiro? Mas eles sobem. Abraão pega Isaac, deita o menino. Essa hora o menino deu ruim, não fiz nada, vou ser morto pelo meu próprio pai. Aí Abraão levanta a foice, e na hora que ele levanta a foice, Deus fala o que para ele? Para. O que isso fala para nós, queridos? Quem era Isaac? Era o primeiro filho. Qual era a promessa de Deus sobre Abraão? Farei de você pai de multidões. Isaac era o primeiro filho. Ele já tinha tido o primeiro filho velho. Eu não sei você, mas eu pensaria: eu vou matar meu filho. Quais são as multidões que vão vir de mim? Mas enfim, nessa hora o que Deus fala para ele: para, por quê? Porque Deus queria mostrar para Abraão que Abraão era inteiro de Deus. Deus queria o quê? O coração de Abraão, e não a oferta de Abraão. E nessa hora que Deus fala para, Isaac grita: aleluia, glória a Deus, ou não vou morrer. Mas aí Deus prepara o sacrifício, Deus prepara a oferta. Sabe, nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar, queridos. Sabe, olha o que o Espírito Santo me falou agora. Em alguns momentos, talvez você vá lá primiciar, entregar a sua primícia, e Deus vai falar: não, para. Eu estou preparando para você aquilo que você vai ofertar. Vai te entregar nas suas mãos o que você vai ofertar. A primícia que Deus tinha pedido para Abraão, Ele tira e entrega aquilo que precisava ser ofertado no lugar. Olha comigo aí, Provérbios de novo, 3, 9 e 10. A promessa sobre Abraão é: farei de ti uma grande nação. E aí nós voltamos para aquele versículo que nós lemos ali no começo: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Deus não quer tirar o que nós temos, queridos. Ele quer fazer transbordar aquilo que nós temos. Eclesiastes 11, 2. Ele vai dizer assim: invista seus recursos em vários lugares. Desconhece os riscos adiante. O que é isso, queridos? Sabe, no outro versículo nós lemos de Provérbios: nós precisamos manter os celeiros cheios. Aqui ele está falando para nós investirmos os nossos recursos. O que é isso? Aquela coisa que eu falei agora há pouco, lei de Newton: guarda dinheiro, irmão.
guarda dinheiro. Tem muitos pastores. No passado, a gente brincava, né? A gente não, né? No meio se brincava que Jesus era o caminho e os pastores eram um pedágio, né? Porque tinha muito pastor pedindo dinheiro a rodo pro povo. E graças a Deus nós não vivemos isso, mas o que a palavra está nos dizendo aqui é que eles invistam. Existem pastores hoje ensinando a respeito disso. A mordomia dos nossos recursos financeiros, invista. O dinheiro que você está guardando, o dinheiro que você está retendo, parte você precisa pagar as suas vidas, as suas dívidas, né, os seus custos. Mas outra parte, invista. Não põe dinheiro debaixo do colchão, irmão. Até uma poupança é melhor que isso. Aliás, hashtag fica a dica. O Pedro ministrou há umas semanas atrás a respeito de investimento. Nós precisamos investir. O Pedro é uma boa pessoa. Se quiser conversar com ele, cara, ele estuda, fala um monte de coisa. Às vezes ele vem conversar comigo. O que é isso aí, mano? Tô entendendo lufas, velho. E eu invisto. A gente tem uns recursos investidos. Por quê? Porque a Bíblia ensina a gente a investir, irmão. Sabe, para de pegar todo o seu dinheiro e ficar comprando aquele carro que quando você termina de pagar, você tem mais dívida do que benefício com ele. Nós precisamos aplicar o que a palavra nos diz. E olha só, eu quero correr Josué 6,17. O princípio, queridos, para expansão, para prosperidade, é guarde recursos. Agora nós vamos ver aqui em Josué 6, versículo 17. Quando a nação está entrando, eles estão tomando posse da primeira cidade na terra prometida. Moisés já tinha sido assunto aos céus, ou já tinha sido recolhido por Jesus. E Josué assume a liderança de todo o povo hebreu ali. E eles estão entrando na nação de Canaã. E essa é a primeira cidade que eles vão entrar. E aí é o que diz o texto, olha aí. Jericó e tudo o que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Sabe, o tablet acabou de me trollar de novo. Mas por que você chegando nesse lugar, a palavra diz assim: eles serão destruídos como oferta. Muita gente diz que esse lugar, essa cidade foi destruída porque ali não havia nada de bom. Porque eles eram um povo idólatra. Eles tinham muitos ídolos, muitos deuses, eles faziam muitas promiscuidades, então nada do que tem ali era bom. Mas queridos, se você for bem simples e continuar lendo as passagens adiante, você vai ver que Deus instrui eles a tirarem a prata e o ouro para o templo do Senhor. Então não tem a ver com eles serem ruins ou bons. Tem a ver com primícia. Essa era a primeira cidade que eles estavam tomando posse. Esse era o primeiro lugar que eles estavam entrando. Então eles precisavam ali exatamente disso. Na versão NVI, essa passagem, em vez de dizer ali completamente destruídos como oferta, ela não traduz destruídos, mas ela diz consagrados como ofertas. Ou seja, as primícias são uma consagração. Olha só, a palavra traduzida como condenado, destruído ou consagrado, ela varia de versão para versão, mas no original a palavra é xerém. E não é o xerém as crias da base lá do Fluminense, tá? Mas xerém significa consagrado à destruição. Aí Josué 6,18 vai dizer assim: não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Ou seja, aquilo que nós fazemos com o que nós deveríamos consagrar ao Senhor é o que será feito conosco. Ficou claro, queridos? Olha lá, não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição. Foi separado para destruição. Ou vocês mesmos serão completamente destruídos. Por que isso é feito, queridos, com Jericó? Eu acabei de dizer, Jericó é a primeira cidade. Eles primiciam. É um senso de primícia ali. Mas aí o que acontece? Aqueles que já leram o texto, sabe que chega um cidadão lá e passa a mão nos negocinhos lá. E aí eles vão para uma outra cidade, infinitamente menor que Jericó.
E aí Josué pega metade, na verdade 1/10, se eu não me engano, 1/10 de todo o exército dele, e fala: bom, essa cidade é pequena, 1/10 é suficiente. Aí esse 1/10 vai e morre todo mundo. Aí fala: ué, aconteceu alguma coisa, tá errado. Aí ele pega outro 1/10 e manda dar ruim também, um monte de gente foge. Aí Josué vai consultar o Senhor: Deus, o que está acontecendo? Por que nós não estamos vencendo Ai? Nós vencemos Jericó com um grito, e Ai, que é uma cidade extremamente menor, nós não vencemos. Aí Deus fala: ei, por que você está me perguntando isso? Olha para o povo me roubou. Aí o povo, acontece o quê? Se tivesse sido o exército inteiro, tinha morrido o exército inteiro ali, porque o povo pôs a mão no que não devia tocar. Está me entendendo, queridos? Vocês estão aí comigo? Estou entendendo. Essa é a direção bíblica, queridos, para nós. Ah, Deus vai te destruir? Não vai, querido. Graças a Deus nós vivemos num tempo de graça. Mas nós precisamos nos sujeitar àquilo que o Senhor tem para nós. Você pode até dizer: ah, mas é uma barganha, então eu vou dar para receber de volta. E se você dá com essa intenção, você dá com a intenção errada. Você vai ver que muitas coisas não vão caminhar. Mas a partir do momento que você se alinhar, o propósito das primícias é mostrar que o Senhor é Deus acima de tudo na sua vida. E aí isso gera consequências. A consequência é um fruto. Agora, se você faz pensando na consequência, você não faz no Senhor, você faz na consequência. E aí quem que é o seu Deus? A consequência, o dinheiro, porque você está pensando em receber de volta. Está me entendendo, queridos? Vamos lá, Colossenses 3, 23 e 24. Já estou no finalzinho da mensagem. Aleluia, ninguém deu um glória a Deus. Não, irmão, não era para dar mesmo. O Michelzinho fez isso uma vez, né, na igreja, estava no WhatsApp lá. Irmão. Quem quer que termine, fala amém. Amém, só ele. Colossenses 3, 23 e 24. Perdão, Michel, eu sei que você... Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Pode ser o 24 também. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem permitido chegar nas tuas mãos? O que você tem feito? Na versão NVI, queridos, se eu não me engano é essa que eu estou aqui anotada: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É quem escolhe se planta ou não, é você. Quem escolhe se vai primiciar ou não, é você. Quem escolhe se vai dizimar ou não, é você. Agora, quem vai colher os frutos disso? É você. É muito simples, sabe? A palavra não é confusa. Nós é que confundimos a palavra. Nós é que pegamos a palavra, tiramos ela de contexto, bagunçamos tudo e aí dá um nó só. Semana retrasada eu expliquei a forma como eu entrego o meu dízimo. Eu entrego na vida do Fred, que é o meu pastor. Eu entrego diretamente na vida dele. Por quê? Porque eu sigo o princípio do que a palavra nos diz. Da mesma forma que Abraão entregou na vida de Melquisedeque, ele não foi entregar em um templo. Da mesma forma que no Novo Testamento, os homens e mulheres entregavam na vida dos apóstolos, como líderes da igreja. Da mesma maneira que no Antigo Testamento ainda, toda a nação entregava na vida dos sacerdotes. É dessa forma que eu entrego. Por que nós entregamos na igreja local? Se o Fred fosse pastor local aqui, eu não seria. Então eu entregaria localmente. Da mesma forma, o Fred entrega lá no Mauro, ele entrega na vida do Mauro. A questão é muito simples. Agora, as primícias, queridos, a palavra nos diz para entregar ao Senhor. Então, nesse sentido, eu entrego aqui localmente. As primícias, se você não é dessa igreja, você deve entregar na igreja que você congrega. Ah, mas eu quero entregar na sua igreja. Então vem congregar aqui. Ah, eu não quero congregar, então não vem entregar aqui. Você precisa entregar onde você congrega. A oferta você dá onde quiser. Vou só abrir esse parênteses, porque
Não, o dízimo eu posso separar, eu entrego 1% aqui, 1% ali, 1% ali, 1% ali, 1% ali, 1% ali. Ô irmão, você vai no McDonald's, você paga 1% lá, 1% no Burger King, 1% na Pizza Hut, 1% na Domino's? Não paga, cara. Eu não vou falar mais não. Eu quero contar para vocês, queridos, um testemunho de um homem, que esse homem, ele decidiu entregar sempre ao final do mês a melhor das vendas que ele tinha no decorrer daquele mês. E no coração dele ele entregava como uma primícia, mas ele fazia isso ao fim do mês. Ele era muito abençoado. E certo dia ele estava conversando com o pastor dele, e o pastor dele, entrando nesse assunto, eles começaram a conversar e tal, e ele explicou: eu faço dessa forma, porque eu entrego a melhor oferta que eu tiro, né? A melhor venda. Ele era um vendedor lá, então a melhor venda que eu faço, pego aquele valor integral e eu primicio. Aí o pastor dele virou e falou para ele assim: posso te dar uma sugestão? Toda primeira venda você entrega, e depois disso, no final do mês, você contabiliza qual foi a sua maior venda, e aí você entrega a diferença. Aí ele falou: mas não vai fazer diferença. Ele falou: pois é, então se não vai fazer diferença, faz o teste, pode ser? Ele ficou meio assim, falou: não vai mudar muita coisa para mim, tudo bem. Ele começou a fazer assim, queridos. E foi engraçado, porque ele chegou alguns meses depois no pastor dele e falou: cara, o negócio mudou. Como assim mudou? Mudou o quê? Ele falou: não, eu acabo entregando a mesma coisa que eu entregaria, mas porque eu entreguei a primícia de fato, e depois ainda entreguei um outro valor que foi da maior venda, aquilo começou a mexer com a minha vida, e muitas coisas que eu não vinha caminhando começaram a caminhar. E você percebe que ele não mudou o valor que ele entregava, mas ele mudou a forma como ele entregava. O coração, o discernimento do que deveria ser feito, de como deveria ser feito, fez toda a diferença na vida dele. E, queridos, o princípio foi ensinado, o princípio foi transmitido. Eu quero te incentivar, ore sobre isso, discirna no Senhor sobre isso. O sobrenatural é com Deus, o natural é com você. Dinheiro é físico, está nas suas mãos. Deixa o sobrenatural com Deus. A batata quente agora está na sua mão. Eu quero pedir para você se colocar de pé. Eu não vou pedir para o pessoal do louvor subir, porque hoje a gente está defasado. O Rafa já subiu, está dando aula lá para o pessoal no infantil. E eu quero repetir só essa frase, queridos. O natural, o sobrenatural é com o Senhor. O natural é conosco. Então, faça o natural que você pode, para que Ele possa fazer o sobrenatural. Quero orar com você, queridos. E se você entende que Deus, eu sempre quis te honrar, mas eu não entendi esse princípio, e a partir de agora eu quero mudar isso na minha vida. A gente não vai fazer oferta, a gente não vai levantar primícia aqui agora. A gente não tem essa intenção. Como nós não fizemos no dia dos dízimos, como nós não faremos nos dias das ofertas, nós só teremos uma atividade prática no dia das sementes. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso semana que vem, para vocês entenderem. Mas se você quer, querido, se você entende que você precisa mudar, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Não vou pedir para você vir à frente, mas eu quero só orar com você para que isso se fundamente na sua vida, para que esse princípio se estabeleça na sua casa, no seu casamento, e para que nós possamos de fato amar o Senhor acima de todas as coisas. Pai, nós oramos porque reconhecemos, Deus, que até aqui nós não vivíamos inteiramente isso. E sempre que eu estudo, ministro, que eu leio um pouco mais sobre isso, Deus, eu aprendo um pouco mais. Nós reconhecemos, Pai, que nós precisamos te honrar, Deus, com os nossos recursos, com as nossas finanças, porque é o Senhor quem nos tem dado condição de trabalhar, é o Senhor quem nos tem dado condição de respirar, é o Senhor quem nos deu um cérebro capaz de pensar para fazer o que nós fazemos no trabalho.
Foi o Senhor quem nos deu um corpo capaz de movimentar e fazer tudo que precisa ser feito no nosso trabalho, Deus. É o Senhor quem nos dá condição o tempo inteiro de ter vida, de viver a vida. Eu te peço, Pai, em especial pelos meus irmãos que estão aqui essa noite, que esse fundamento, Pai, seja enraizado no coração deles, que essa palavra seja aprofundada no coração deles, Pai, para que o Seu nome seja engrandecido na vida deles. Nós repreendemos todo espírito de mamon, toda a posse que essa maldição desse Deus trouxe sobre as nossas vidas. Nós não queremos mais nos curvar a mamon, mas nós queremos nos sujeitar ao Senhor, Deus, em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos do Senhor e nós somos gratos, Jesus, a Você, porque Você foi a primícia dos que dormem. Você foi o primeiro e por isso nós temos abertura. Você foi o sacrifício que nos trouxe vida. E por isso nós queremos converter os nossos bolsos também ao Senhor, Deus. Para que o Senhor seja exaltado, Deus, nas nossas vidas. Perdoa, Pai, aquilo que nós fizemos de errado até aqui. A palavra diz que o Senhor não considera o tempo da ignorância, e glórias a Ti por isso, Deus. Mas a partir de agora nós temos um fundamento, nós temos algo que foi ministrado, que nos foi revelado. E nós queremos viver embaixo disso, Pai, nós queremos viver fundamentados nisso, Deus. Nos ajuda a mergulhar profundamente nisso, Deus. É o que nós oramos em nome de Jesus. E se você crê, diga comigo, amém. Em nome de Jesus.